Olá, meus amores, irmãos de luz, sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Fabiana Moraes, eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, terapeuta holística e hoje eu vou falar como eu me tornei universalista. O que seria universalista? Uma pessoa que não tem uma religião definida, pensa de uma forma um pouco universal na questão espiritual, já estudou muitas religiões, já passou por muitas coisas dentro dessa jornada de se autoconhecer, de buscar ser uma pessoa melhor. E eu vou falar como que aconteceu essa mudança, essa transformação, de fazer essa escolha de não ter uma religião definida. Que muitas pessoas agora, nesse momento de mudança, de despertar, estão abrindo um pouco a mente e se tornando uma pessoa que busca mais Deus do que uma definição de uma palavra, de uma religião. Então eu cresci numa família católica, não praticante no sentido de seguir todos os dogmas do catolicismo, iam na igreja, eu ia algumas vezes, muito pequena. Então eu cresci dentro desse ambiente, mas com uma cabeça muito aberta. Eu tinha tios que eram da linha espírita e sempre foi muito normal falar sobre outras religiões, nada imposto, mas a minha família em si, na minha infância, não tinha uma escolha por outras religiões, se dizia católica, como eu falei, né? Não praticante, mas quando perguntavam qual era a sua religião, era essa que era citada. Então eu conhecia, né, a igreja, como eu falei, ia na missa, fiz catequese. Não cheguei a fazer a crisma depois por escolha, porque a minha mãe quis que eu tivesse a vivência dentro do que ela achou importante, né? Conhecer um pouco da história da religião, que é uma das principais aqui no Brasil, e depois eu tomasse a minha decisão livremente. Só que a minha infância, ela foi, já falei isso num outro vídeo que eu falo sobre a minha jornada espiritual. A minha infância, ela foi um pouco tumultuada, não foi uma escolha minha, foi sensações e sensibilidades que eu já tinha muito cedo. Com 7 anos eu já era sensível, eu já era questionadora sobre o que acontecia no mundo, quem somos nós, o que a gente veio fazer aqui, quem sou eu, quem era Deus. Perguntas que as crianças fazem, só que elas não ficam tão angustiadas quando não escutam uma resposta definitiva, ou às vezes até aceitam uma resposta que não seja tão profunda sobre o assunto. E eu ficava muito angustiada em não ter uma resposta que me parecesse realmente responder sobre como o mundo começou, por exemplo. Era uma pergunta que eu tinha e me dava muita angústia. Entender como tudo iniciou, quem começou tudo, e eu sempre ia naquele questionamento. Se alguém iniciou algo, tinha que ter alguém antes dessa pessoa. Então isso me deixava muito confusa e angustiada, pensando que o início talvez não existisse. Aí entra aquela teoria do tempo, muito mais complexa, que a gente não entende direito, porque me dava uma angústia, como se então as coisas pudessem não ser reais. Porque quando diziam, é que começou pelo pó, antes era escuridão, mas sempre vinha um questionamento, mas aí quem criou a escuridão? Sempre teria que ter algo antes. E aí esse infinito me angustiava, então eu não tinha todas essas respostas. Isso me gerava muita angústia e eu tinha muita sensibilidade. Não que eu ouvisse espíritos, né, tivesse alguma comunicação nesse sentido, mas sensibilidade do ambiente, que é um outro assunto que eu vou falar sobre, em outro vídeo, que é sobre os médiums que, na verdade, são esponjas, que sentem o ambiente, sentem as pessoas. Eu já falei também aqui no canal sobre pessoas, né, os empatas, que eu também me encaixava em todas as descrições, que também é uma pessoa que sente o que a outra pessoa sente. Eu vou deixar aqui na tela final para quem quiser assistir, saber o que é um empata. Muitas pessoas jovens hoje vêm com essa sensibilidade, que é meio que sentir o que o outro sente, só que de uma forma muito mais profunda e até mesmo às vezes complicada, porque você não quer se envolver de forma tão profunda com aquela sensibilidade do outro, mas isso eu vou falar em outro vídeo. Mas só para explicar para vocês esse processo de transformação e escolha. Então, por causa de tudo isso, dessa sensibilidade,
eu acabei indo frequentar casas espíritas para poder entender um pouquinho o que eu sentia, né? Eu fui levada pelos meus pais, primeiramente pela minha mãe especificamente, tentar entender, porque como meus tios eram espíritas, né? A irmã da minha mãe, ela disse que seria bom, né? Que eu frequentasse, que eu conhecesse, que eu passasse por uma orientação. Então era uma ondulação. Volta e meia eu tinha sensações, pânico, muito medo, dificuldade para dormir, tendo muitos pesadelos. Eu me lembro de ter muitos sonhos muito estranhos, preto e branco. Eu abria muitas memórias de vidas passadas já naquela época, sem saber. Então, era muito difícil retornar para uma vida como criança ali e entender fatos, às vezes um pouco traumáticos, que se abriam quando eu estava adormecida. Então, a infância foi meio tumultuada, com certeza processos de obsessão por ter mediunidade já, e eu não tinha compreensão nenhuma. Então, por tudo isso, como eu digo, às vezes a gente vai para um segmento religioso por uma questão de como a nossa vida está alinhada, não por escolha total. Então, dentro daquilo da demanda que eu apresentava, eu acabei indo muito para o espiritismo, principalmente na adolescência, que é a busca de respostas de o que é isso que eu sinto, por que eu sinto que as pessoas sentem, pela mediunidade tá bastante forte já naquela época. E também por uma questão que eu também sei que é de vidas passadas, de curiosidade, de vivências. Mas nisso, na adolescência, eu também tinha muita curiosidade sobre as religiões pagãs, sobre religiões que praticavam o sagrado feminino, o Wicca, né, que trabalhavam com os elementais, com a energia da natureza. Só que eu via dentro das religiões ali muita fantasia. Eu tinha alguma memória, e eu tenho ainda memórias muito antigas da antiga religião, da sagrada religião, só que ela se modificou muito, né, a prática sobre ela. Então, eu não conseguia encontrar um lugar onde essa memória que eu tinha, nem sabia que era uma memória, fosse similar a todo o sentimento, expectativa que eu tinha em cima desse assunto. Então, eu fui nessa busca e acabei ficando muito tempo no espiritismo e me sentindo muito bem ali, porque aí a gente se descobre como a primeira coisa que a gente é muito estranho quando a pessoa nos dá um significado, um nome para algo que a gente vai sentindo. Então eu não tinha nem ideia que eu era médium, mesmo tendo todos os sintomas muito visíveis, a gente sempre acha que não é. Então inicialmente eu até achei que eu poderia estar com algum desequilíbrio emocional, que poderia ser coisas na minha cabeça, porque eu não acreditava que eu poderia ser médium, porque a gente pensa quando a gente vai, né, muitas vezes não são todas as pessoas, mas no início, indo numa sessão espírita ou de umbanda ou qualquer outro lugar que for, quando a gente vê os trabalhadores ali dentro, a gente tem uma visão muito limitada do que é o trabalho espiritual. Então a gente pensa que a pessoa tem que ser especial ou diferente. Então eu me achava muito distante daquelas pessoas. Eu não acreditava que eu era tipo escolhida ou tinha um dom, até ver que não é exatamente isso. Hoje eu vejo e falo para as pessoas que às vezes eu trabalho, né, dando consultas, que é uma habilidade que a gente tem, desenvolvida de muito tempo. E por isso o trabalho é muito árduo, não é que você é um ser mágico, especial, você tem uma habilidade diferente, que pode ser um pouco mágica, que pode te dar uma visão mais profunda sobre as coisas, mas é algo que você adquiriu pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento, seja ele espiritual da sua alma, de se desdobrar, de trabalhar sobre esse tema. Então é um trabalho mesmo. E é um trabalho, como eu digo, difícil, árduo, início muito encantador. Mas o que vai fazer com que você continue, vamos dizer, trabalhando dentro da espiritualidade, é realmente você se dedicar. Porque no início a gente vai muito movido pela paixão, que eu acho muito lindo e essencial. Porque quando eu vejo, também existe um grupo de pessoas que às vezes entra no processo de buscar trabalhar
ser no centro espírita ou numa casa de umbanda por culpa ou por achar que carrega um karma e necessita trabalhar. E isso eu acho muito complicado, porque muitas vezes essas pessoas que não estão ali por um amor, por uma paixão, por uma questão mais profunda de sentimento, essas pessoas acabam se sentindo muitas vezes mais cansadas, mais pesadas, olhando o horário, que era uma coisa... Aí eu entro na questão por que eu me tornei universalista. Algo que me incomodava muito nos trabalhos espirituais, em todos os lugares que eu trabalhei, era a questão do tempo, da limitação do tempo, e eu não conseguia entender esse processo, porque quando a gente se doa dentro desse processo espiritual e deixa o teu próprio eu para que a espiritualidade possa atuar, tu não consegue controlar o tempo. Eu não conseguia, porque é um processo onde o ser que está na tua frente, ele se torna o ser mais importante do universo. Então essa questão de tempo, ou de ficar olhando coisas externas que eu não conseguia entender, e às vezes acontece muito, porque somos humanos e estamos em desenvolvimento, e também a gente tem que exercitar a nossa paciência. Lembrando na questão do Cristo, né, que foi um grande avatar, eu acredito, terreno, tentando nos ensinar isso, de que a gente precisava ter paciência, compreender um pouco mais a ignorância de algumas pessoas, que é no sentido de elas não terem adquirido ainda o conhecimento, às vezes por falta de oportunidades, por variadas coisas. Então ter dentro desse processo toda a paciência para ter essa compreensão do tempo de cada um, que é um tempo diferente. Então eu passei por vários tipos de religião no decorrer do meu desenvolvimento, fui conhecendo, mas eu acredito, quando eu tentei lembrar o que me marcou para me tornar universalista, eu acredito que realmente foi no momento onde teve uma mudança na minha vida, onde eu optei em trabalhar como terapeuta, trabalhar para as pessoas, e dentro desse processo de mudança de trabalho, eu comecei a canalizar. E nesse processo de canalização, eu conheci um universo diferente. Eu que estava muito infiltrada mais no centro espírita, já tinha conhecido um pouco da Umbanda e achado um ambiente muito enriquecedor, muito acolhedor, onde fez eu crescer muito como pessoa, trabalhar muito a questão de ver o ser humano de uma forma mais profunda, ser mais acolhedora, porque a Umbanda trabalha muito isso, o acolhimento, a simplicidade, a humildade, a caridade mesmo, mas entrando nesse universo um pouco mais, não seria a palavra científica, mas num universo muito mais universalista, que é o das terapias holísticas, e abrindo um processo de canalização, eu fui vendo que existia muitas outras coisas que dentro da religião às vezes é limitada, que se você fala sobre esse assunto, não se pode falar, ou eu não sei a resposta, se limita ao que está dentro da doutrina, do grupo, e isso ainda nos limita muito quando a gente não tem uma visão mais ampliada sobre tudo. Então eu comecei a canalizar, comecei a ver que existia outros mundos, outros seres, e que o mundo é muito grande, o universo é muito grande, e que a gente sabe muito pouco, e que todos nós somos construtores. Então eu fui tendo uma visão mais ampla, e o que eu escutava era um pouco limitador, e principalmente quando eu tentava, e eu ainda tenho, e ainda busco, porque eu acho importante. Por que o canal aqui tá ativo, e esse canal tem a busca de troca, de conversa? Porque na verdade esse canal tem a ideia de tentar construir junto, tentar fazer com que as minhas dúvidas, as minhas indagações, eu possa de alguma forma também falar, conversar com vocês, e nessa busca de conhecimento a gente vá trocando ideias. E muitas vezes dentro dos centros, das instituições, tem as hierarquias, que é normal e às vezes é importante também, para que consiga-se ter o controle sobre o todo, mas às vezes isso também limita alguns processos de crescimento, de ter uma descoberta de algo novo, quando se está apenas se limitando a um processo, né? Só está tendo uma visão e não está ampliando essa visão para o todo.
Então isso acaba dando algumas limitações. Então dentro desse meu processo de buscar crescer, de ser melhor, eu fui vendo outras coisas. Eu fui tendo outras oportunidades, eu fui recebendo outras informações. E quando eu tentava de alguma forma falar com as pessoas super empolgadas, muitas vezes havia, né, dentro de cada segmento cortes, né, sobre a limitação de poder falar sobre esse assunto. Então isso foi me limitando ao longo desse período, e eu fui me tornando cada vez mais universalista, buscando de várias fontes, buscando conhecer o ser humano sem nenhum tipo de preconceito, e eu fui vendo e fui me sentindo cada vez melhor. A fraternidade branca, por exemplo, foi algo que entrou na minha vida, que eu não conhecia, e que é uma filosofia, não tem essa questão tão doutrina, e que também trabalha um pouco essa libertação. Então eu fui me tornando também um ser humano diferente, e para mim aquele espaço de instituição não me cabia mais. Então por isso eu me tornei universalista, né? E por outras coisas que eu vou tentar conversar mais com vocês, bater um papo mais para que a gente possa ter uma aproximação, porque eu acho que através da conversa, do diálogo, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo têm essas dúvidas, e quando a gente conversa com alguém, quando a gente senta realmente com alguém, como a gente cresce nesse processo de fala e de escuta sincera, quando a gente permite que o universo de outra pessoa possa tocar o nosso universo, a gente vê o mundo de outros ângulos diferentes, e isso é muito interessante. É um trabalho que todos nós devíamos fazer, ouvir a outra pessoa, sem nenhum preconceito, sem achar que tem todo o conhecimento. Muitas vezes as pessoas mais simples, na sua simplicidade, elas têm, na verdade, mais envolvimento, elas têm mais profundidade, porque elas não estão nas ideias, né, nas teorias, elas estão na prática. E a religião é praticar, é fazer, né, amor, é compaixão, como eu digo, é pegar, é se religar às energias do Avatar, do Cristo vivo, de Sananda. Como eu digo, o nome não importa, né? Não importa a sua religião, importa o que você faz para você crescer. E eu tenho uma visão hoje muito maior, que não cabe nesse vídeo fazer, mas que a religião é algo muito limitado, pela visão que eu comecei a ter através das canalizações. Como eu digo, que não é só a religião, é como se fosse só um dogma, vai muito além. Mesmo se você não acreditar num processo espiritual, a espiritualidade existe. Então a religião é quase só uma escola que aqui em terceira dimensão a gente precisa para conseguir ter um norte, para conseguir aprender, mas na verdade em outras esferas a gente não tem mais esse processo religioso, né? A gente é muito mais livre, porque há uma questão de espiritualidade ser muito plural, muito variada. Então a gente vai aprendendo isso no nosso desenvolvimento. É como se a nossa alma crescesse realmente, não cabesse em apenas um lugar, porque o ser humano está sempre em transformação. E a questão espiritual, mesmo que você seja ateu, não tem como separar, porque a espiritualidade, independente de você crer ou não, questões energéticas, questão de a gente estar vivo aqui, reencarnado, ela na verdade é real quando você já teve experiências bastante profundas, verdadeiras, e que você conseguiu constatar que isso é real. Então eu vejo que o ser humano ele tem todos esses aspectos: social, espiritual, comportamental. Eu estudo psicologia também, e hoje mesmo a própria psicologia tenta trazer um pouquinho, mesmo sendo às vezes polêmico. Por quê? Porque entra a questão da religião, e a religião ainda ela trabalha muito às vezes com uma fé que não racionaliza. E quando a fé tiver essa junção com a ciência, que eu acredito muito que vai acontecer, daqui a uns anos a gente vai começar a falar de fé não como se fosse algo que gerasse ainda dúvida, algo que é simplesmente fé. A gente não vê, tem que ter fé, não dá para explicar, não vai ter explicações. Ainda a gente não tem essa questão da razão, mas isso tem um porquê também no nosso desenvolvimento. O vídeo acabou ficando longo, para variar, porque é um assunto que sempre quando eu vou falar sobre isso, eu acho que é difícil conseguir simplificar um assunto que é tão profundo e tão interessante. Mas eu queria só trazer para vocês o porquê
porque eu sei que muitas pessoas também estão fazendo essas escolhas, talvez você também seja um universalista, e não tem problema nenhum também você ter afinidades, porque as pessoas querem nos definir. E aí a gente se torna seres muito limitados, como se eu sou espírita, eu não posso na Umbanda, eu sou evangélica, eu não posso no budismo, né? Sendo que, como eu digo, não é muito limitado esse processo ainda de religião. Isso nos torna muito escravos dentro de um sistema onde a gente para de pensar, é quase uma manipulação de massa. A religião ainda tem o problema de, sem querer, muitas vezes manipular, hipnotizar, porque a pessoa tem que seguir tudo exatamente como aquilo. Ainda tem a questão do castigo, do pecado. Então, só quando a gente se tornar liberto, a gente consegue um processo que aqui muitas pessoas também estão falando, mais ligadas à questão de ser um ser espiritualista, universalista, que é o processo do despertar, o processo onde você busca a sua iluminação. Você reconhece o seu Deus dentro de você. Mas, como eu falei, é um assunto mais profundo e eu pretendo fazer em outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o processo de mediunidade, que é aquela mediunidade de transporte que muitas pessoas falam, ou de ser uma esponjinha. Como lidar com esse tipo de mediunidade, como utilizar talvez para o seu benefício sem tanto sofrimento. Então é isso, meus amigos. Gratidão, gratidão pela sua presença. Beijo grande no seu coração e até breve.